Bom dia, alegria! Eu sou Elizabeth Mália e este é o meu canal de YouTube, A Contadora de Histórias. Quem me tem seguido sabe que eu vou lendo algumas histórias. Esta é um pouco longa, de Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Já publiquei a primeira e a segunda parte e hoje trago-vos a terceira parte. Espero que tenham gostado e que ao longo do tempo vão interiorizando, pois ela reflete muito aquilo que se passa no nosso dia-a-dia, aquilo que se passa nas nossas vidas. E a terceira parte começa assim. Fernão voou em círculo, lentamente, sobre os penhascos longínquos a observar. Este rude jovem, Francisco Gaivota, era quase um estudante de voo perfeito. Era forte e rápido no ar, mas mais importante do que isso, tinha uma vontade inflamada de voar. Apareceu de repente, uma mancha cinzenta desfocada a sair de um mergulho, a exibir 240 km por hora a passagem pelo instrutor. Tentou abruptamente uma manobra vertical de 16 pontos, contando-os em voz alta. 8, 9, 10, eu quero uma boa paragem como a tua. 12, mas bolas, eu não consigo. 13, estes últimos 3 pontos. 100, 14, A atrapalhação no último momento era o que mais irritava e enfurecia Francisco enquanto caía. Tombou para trás, resvalou, atirou-se com força para uma rotação invertida e recuperou por fim, ofegante, uns 30 metros abaixo do nível do instrutor. Estás a perder o tempo comigo, Fernão. Sou demasiado burro, sou demasiado estúpido. Tento e volto a tentar, mas nunca consigo. Fernão Gaivota olhou para ele e assentiu. Nunca vais mesmo conseguir enquanto fizeres aquela subida com tanta brusquidão. Francisco, perdeste 60 km por hora no arranque. Tens de ser suave. Firme, mas suave. Lembras-te? Desceu ao nível da jovem Gaivota. Vamos tentar de novo em formação. E presta atenção à subida. O arranque é suave e fácil. 3 meses depois, Fernão já tinha mais 6 alunos, todos banidos, mas curiosos com relação a esta estranha nova ideia de voar, apenas pelo prazer de voar. No entanto, era-lhes mais fácil treinar as habilidades do que perceber a razão que se escondia por trás. Cada um de nós é, na realidade, uma ideia da grande gaivota, uma ideia limitada de liberdade, explicava Fernão durante os fins de tarde na praia. E o voo de precisão é um passo em direção à nossa verdadeira natureza. Temos de deixar de lado tudo o que nos limita. Daí todo este treino de alta velocidade e baixa velocidade e acrobacias aéreas. E os seus estudantes acabavam por adormecer, exaustos do dia de voo. Gostavam do treino porque era rápido e excitante e lhes saciava a fome de aprendizagem, que crescia com cada lição. Mas nenhum deles, nem sequer Francisco Coutinho Gaivota, acreditava que o voo de ideias pudesse ser tão real como o voo do vento e das penas. Todo o vosso corpo, da ponta de uma asa à ponta da outra asa, dizia outras vezes Fernão, não é mais do que o vosso pensamento, numa forma que conseguem ver. Quebrem as amarras do vosso pensamento e as amarras do vosso corpo também se quebrarão. Mas independentemente da forma como ele o explicava, soava sempre a uma agradável ficção e eles precisavam era de dormir. Só um mês mais tarde é que Fernão disse que estava na altura de regressar ao bando. Não estamos prontos, disse João Calvino Gaivota. Não somos bem-vindos, somos banidos. Não podemos forçar-nos a ir para onde não nos desejam, pois não? Somos livres para irmos onde desejamos e para sermos o que somos, respondeu Fernão, começando a voar para leste em direção ao território do bando.
Uma onda de angústia percorreu os alunos, porque a lei do bando diz que um banido nunca deve regressar, e em 10.000 anos a lei nunca tinha sido quebrada. A lei dizia para ficarem, Fernão dizia para irem, e por esta altura já ele estava a mais de 1 quilómetro de distância. Se esperassem muito mais, ele chegaria sozinho a um bando hostil. Bem, não temos de obedecer à lei se não fazemos parte do bando, não é? Disse Francisco com pouca confiança. Além disso, se houver uma luta, seremos muito mais úteis lá do que aqui. E assim voaram as 8 gaivotas, vindas de oeste naquela manhã, em formação de duplo diamante, com as pontas das asas quase sobrepostas. Aproximaram-se da praia do Conselho do Bando, a 215 km/h, com Fernão na liderança. Francisco suavemente à sua direita e João Calvino a esforçar-se corajosamente à sua esquerda. Então toda a formação virou devagar para a direita, como se os 8 fossem um só pássaro. E planaram, inverteram, planaram, com o vento a fustigá-los. Os gritos e guinchos habituais no cotidiano do bando foram interrompidos, como se a formação fosse uma perigosa espada gigante, e 8.000 olhos de gaivota observaram-na sem pestanejar. Um de cada vez, as 8 aves subiram, fizeram uma curva vertical de 360 graus e voltaram a descer, até pousarem devagar sobre a areia. Depois, como se isso acontecesse todos os dias, Fernão Gaivota começou a comentar o voo. Para começar, disse com um sorriso irónico, demoraram todos um bocadinho a juntar-se a mim. Foi como se um relâmpago percorresse o bando. Estes pássaros eram banidos e tinham regressado. E isso não podia acontecer. As previsões de Francisco sobre uma luta desapareceram com a confusão instalada no bando. Bem, é verdade. Ok, eles são banidos, disseram algumas gaivotas das mais jovens. Mas bolas, onde é que aprenderam a voar daquela maneira? Demorou cerca de 1 hora até a palavra do ancião atravessar o bando. Ignorem-nos. A gaivota que falar com um banido será banida. A gaivota que olhar para um banido viola a lei do bando. Costas de penas cinzentas viraram-se para Fernão a partir desse momento. Mas ele não pareceu reparar. Continuou com o treino mesmo sobre a praia do Conselho e pela primeira vez pressionou os alunos até ao limite das suas capacidades. Martinho Gaivota, gritou através do céu. Dizes que conheces o voo lento? Não sabes nada até o provares. Voa! Foi assim que o sossegado Martinho Guilherme Gaivota, assustado por ter sido apanhado debaixo de fogo, se surpreendeu a si próprio e se tornou um especialista em baixas velocidades. Conseguia curvar as penas para se elevar com a mais leve das brisas e voar da areia às nuvens e regressar, sem ter de dar uma única vez às asas. Também, rolando gaivota, aproveitou o vento das grandes montanhas para subir aos 7.300 metros. Regressou frouxo, do ar frio, espantado e feliz, determinado a subir ainda mais alto no dia seguinte. Francisco Gaivota, que adorava acrobacias aéreas como ninguém, conseguiu fazer a sua rotação vertical de 16 pontos. No dia seguinte, ainda se excedeu com uma pirueta tripla. As penas a irradiarem luz branca em direção à praia onde era observado por mais do que um olho furtivo. Fernão estava sempre ao lado dos alunos, a demonstrar, a fazer sugestões, a pressionar, a conduzir. Voava com eles durante a noite, através das nuvens e das tempestades, só pelo prazer, enquanto o bando se encolhia miseravelmente no sol. Quando os voos terminavam, os alunos relaxavam na areia e, com o tempo, começaram a prestar mais atenção ao que Fernão
dizia. Ele tinha umas ideias malucas, que não conseguiam entender, mas também tinha algumas boas, que eles compreendiam. Gradualmente, durante a noite, formava-se outro círculo em torno do círculo de alunos. Um círculo de gaivotas curiosas que ouviam no escuro durante horas, sem quererem ver, nem serem vistas pelos outros, desaparecendo antes do dia começar. Foi um mês após o regresso que a primeira gaivota do bando atravessou a linha e perguntou se podia aprender a voar. Ao fazê-lo, Zeu Sousa Gaivota tornou-se um pássaro condenado, rotulado de banido, e o 8º aluno de Fernão. Na noite seguinte, saiu do bando Virgílio Gaivota, a cambalear pela areia e a arrastar a asa esquerda, até cair aos pés de Fernão. Ajuda-me, pediu muito baixinho, a falar como se fosse um moribundo. Voar é a coisa que mais desejo do mundo. Então vem, disse Fernando, e leva-te comigo do sol e começamos. Não percebeste? A minha asa. Eu não consigo mover a asa. Virgílio Gaivota, és livre para seres tu próprio, para seres o teu verdadeiro eu, aqui e agora, e nada te pode impedir. É a lei da grande gaivota, a lei que é. Queres dizer que eu consigo voar? Quer dizer que és livre. E foi assim que, simplesmente e rapidamente, Virgílio Gaivota abriu as asas sem esforço e subiu no ar escuro da noite. O bando foi acordado pelo seu grito, tão alto quanto conseguiu, a 150 metros de altitude. Eu consigo voar! Ouçam! Eu consigo voar! Ao nascer do sol, estavam quase 1000 gaivotas de pé à volta do círculo dos alunos, a olhar com curiosidade para Virgílio. Não se importavam de ser vistos e escutavam, tentando compreender Fernão Gaivota. Ele falava de coisas muito simples, que é normal uma gaivota voar, que a liberdade é a sua própria natureza e que tudo o que for contra essa natureza deve ser abandonado, sejam os rituais, ou a superstição, ou qualquer forma de limitação. Abandonado, veio uma voz da multidão. Mesmo que seja a lei do bando, a única verdadeira lei é aquela que leva à liberdade, disse Fernão. Não há outra. Como é que esperas que voemos como tu voas? Ouviu-se uma outra voz. Tu és especial e dotado e divino, acima dos outros pássaros. Olhem para o Virgílio, para Teseu, para Rolando, para a Judite. Eles também são especiais e dotados e divinos? Não mais do que tu, não mais do que eu. A única diferença, mesmo a única, é que eles começaram a compreender aquilo que realmente são e começaram a pô-lo em prática. Os seus alunos, à exceção de Francisco, agitaram-se com desconforto. Eles não tinham percebido que era isso que estavam a fazer. A multidão crescia todos os dias. Os pássaros vinham colocar perguntas, idolatrá-los ou tratá-los com desdém. Andam a dizer no bando, se não és filho da grande gaivota, disse Francisco a Fernão, certa manhã, depois do treino avançado de velocidade. Então estás 1000 anos à frente do nosso tempo. Fernão suspirou. É este o preço de ser incompreendido, pensou. Ou chamam-te diabo, ou chamam-te Deus. O que é que achas, Francisco? Estamos à frente do nosso tempo? Fez-se um longo silêncio. Bem, este tipo de voo sempre esteve disponível para ser aprendido por alguém que quisesse descobri-lo. Isso não tem nada a ver com o tempo. Talvez estejamos à frente da moda, à frente da forma como a maioria das gaivotas voa. Isso já é alguma coisa, disse Fernão, rodando o corpo para planar invertido durante algum tempo. Não é tão mau como estarmos à frente do nosso tempo. Aconteceu apenas uma semana depois. Francisco estava a demonstrar a uma turma de novos alunos os elementos do voo de alta velocidade
Tinha acabado de sair do mergulho de 2000 metros e era um rasto cinzento a alguns centímetros acima da praia, quando um jovem pássaro, no seu primeiro voo, se atravessou no seu caminho a chamar pela mãe. Com um décimo de segundo para evitar a cria, Francisco Coutinho Gaivota atirou-se com força para a esquerda, a mais de 320 km por hora, contra um penhasco de granito. Para ele, a rocha pareceu uma porta dura e gigante para outro mundo. Primeiro sentiu uma explosão de medo, de choque e de escuridão quando a atingiu. Depois, sentiu-se a planar num céu muito estranho, esquecendo, recordando, esquecendo, com medo, tristeza e desgosto, um enorme desgosto. A voz chegou-lhe como no primeiro dia em que conhecera Fernão Capelo Gaivota. O truque, Francisco, é tentarmos superar as nossas limitações, por ordem, com paciência. Só arriscamos voar através da rocha um pouco mais à frente no programa. Fernão, também conhecido como filho da grande gaivota, disse o instrutor secamente. O que estás aqui a fazer? O penhasco? Eu não morri? Oh, Francisco, vá lá, pensa. Se estás a falar comigo agora, então porque não morreste? Então é porque não morreste, não é? O que conseguiste fazer foi mudar o teu nível de consciência muito abruptamente. Agora a escolha é tua. Podes ficar aqui e aprender este nível, que é um bocado mais alto do que aquele que abandonaste já agora, ou podes voltar e continuar a trabalhar com o bando. Os anciãos estavam desejosos que acontecesse algum desastre, mas estão perplexos por lhes teres feito tão bem à vontade. Claro que quero regressar ao bando. Mal comecei com um novo grupo. Muito bem, Francisco. Lembra-te o que dissemos sobre o nosso corpo. Não ser mais do que pensamento. Francisco abanou a cabeça, esticou as asas e abriu os olhos na base do penhasco, onde se encontrava todo o bando reunido. Houve um grande clamor de guinchos e gritos quando ele se moveu. Ele está vivo! Ele que estava morto vive! Tocou-lhe com a ponta da asa, ressuscitou-o, o filho da grande gaivota. Não, ele nega-o. Ele é um demónio. Demónio! Veio para destruir o bando. Havia 4.000 gaivotas na multidão, assustadas com o que tinha acontecido. E o grito, demónio, atravessou-as como o vento de uma tempestade oceânica. Com os olhos vidrados e os bicos afiados, aproximaram-se com o intuito de destruir. Sentir-te-ias melhor se partíssemos, Francisco? Perguntou Fernão. De certeza que não objetaria muito se o fizéssemos. Instantaneamente, estavam já ambos a quase 1 quilómetro de distância e os bicos faiscantes da multidão atacaram o vazio. Porque é que Fernão estava perplexo? A coisa mais difícil do mundo é convencer um pássaro de que é livre e que pode prová-lo a si próprio se gastar algum tempo a praticar. Porque é que isso é tão difícil? Francisco ainda estava a pestanejar perante a mudança de cenário. O que é que fizeste? Como é que chegamos aqui? Disseste que querias afastar-te da multidão, não disseste? Sim, mas como é que tu... Como tudo o resto, Francisco. Pratica. Pela prática. De manhã, o bando já tinha esquecido aquela loucura, mas Francisco não. Fernão, lembras-te do que disseste há muito tempo sobre amar o suficiente o bando para regressar e o ajudar a aprender? Claro. Não percebo como é que consegues amar uma multidão de pássaros que acabou de tentar matar. Oh, Francisco, não é isso que se ama. É claro que não se ama o ódio e a maldade. É preciso praticar para ver a verdadeira gaivota, que há de bom em cada uma delas, e para as ajudar a ver isso nelas próprias. É isso que eu chamo amor. É divertido quando se apanha ao jeito. Eu lembro-me de um jovem pássaro corajoso, por exemplo, seu nome Francisco Coutinho Gaivota, acabado de ser banido, pronto para lutar contra o bando até à morte, a começar a construir o seu inferno de amargura nos penhascos longínquos. E aqui está ele hoje, a construir,
antes o seu paraíso e a liderar todo o bando nessa direção. Francisco virou-se para o instrutor e havia um lampejo de medo nos seus olhos. Eu a liderar? O que é que queres dizer? Eu a liderar? Tu é que és o instrutor. Não podes partir. Não posso. Não achas que podem existir outros bandos e outros franciscos que precisem mais de um instrutor do que este, que está a caminho da luz? Eu? Fernão, eu sou só uma simples gaivota e tu és o filho único da grande gaivota, suponho. Fernão suspirou e olhou para o mar. Já não precisas de mim. Precisas de continuar a procurar-te. Cada dia um pouco mais. A procurar o verdadeiro, o ilimitado, Francisco Gaivota. Ele é que é o teu instrutor. Precisas de o compreender e de o treinar. Um instante depois, o corpo de Fernão balançava no ar, cintilante, e começou a ficar transparente. Não os deixes espalhar rumores palermas sobre mim, ou transformar-me num deus. Está bem, Francisco? Eu sou uma gaivota. Eu gosto de voar. Talvez. Fernão! Pobre Francisco. Não acredites naquilo que os teus olhos te dizem. Tudo o que eles mostram é limitação. Olha com o teu conhecimento. Descobre aquilo que já sabes e verás a forma de voar. O brilho acabou. Fernão Gaivota tinha desaparecido. Após algum tempo, Francisco Gaivota arrastou-se até ao céu e enfrentou um novo grupo de alunos, ansiosos pela sua primeira aula. Para começar, disse profundamente, têm de compreender que uma gaivota é uma ideia limitada de liberdade, uma imagem da grande gaivota, e o vosso corpo, da ponta de uma asa à outra, não é mais do que o vosso pensamento. As jovens gaivotas entreolharam-se interrogativamente. Epá, pensaram, isto não parece uma regra para as piruetas. Francisco suspirou e recomeçou. Muito bem, disse olhando-as de forma crítica. Vamos começar com o nível de voo. E ao dizer isto, percebeu de imediato que o seu amigo não tinha sido realmente mais divino do que ele próprio era. Não há limites, Fernão, pensou. Então, muito bem. Não falta muito para o dia em que vou aparecer na tua praia, vindo do nada, e te vou ensinar uma ou duas coisas sobre voar. E embora tentasse mostrar-se apropriadamente severo com os alunos, Francisco Gaivota viu-os a todos como eles realmente eram, durante um momento. E não só gostou, mas amou o que viu. Sem limites, Fernão, pensou e sorriu. A sua corrida para aprender tinha começado. E assim termina a terceira parte. Uma terceira parte muito inspiradora e que nos pode ajudar a compreender muito daquilo que quem somos, daquilo que fazemos parte, de um todo, de um uno, de algo muito maior que nós. Para além daquilo que vemos com os nossos olhos, há muito mais para conhecer. Até breve.